Bom dia, graça e paz a todos. Bom dia, bom dia. Estamos aqui hoje em mais uma conexão das 6 para juntos adorarmos, meditarmos nosso devocional, nosso momento com Deus, nosso momento de meditação da palavra de Deus. Estamos aqui. Hoje o nosso devocional está em Lucas, o capítulo 11, verso 28, é o nosso texto para o nosso devocional de hoje. E Lucas disse assim no capítulo 11, no verso 28. Lucas, capítulo 11, verso 28, é onde nós vamos fazer a leitura, e diz assim: Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Guardar a palavra de Deus é, em primeiro lugar, estudá-la seriamente para se familiarizar com seu conteúdo. Conheça a sua Bíblia do começo ao fim. Temo que hoje em dia haja pouca busca na Bíblia. Se a palavra de Deus fosse diligentemente estudada, não haveria um afastamento tão generalizado de seus ensinamentos. Pessoas que leem a Bíblia raramente se desviam das teologias modernas, para as teologias modernas. Aqueles que se alimentam da palavra de Deus a apreciam tanto que não a abandonam, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Eles aprendem a valorizar todas as verdades reveladas de Deus. E eles se apegam a Ele, que foi uma vez entregue aos santos. Esse texto nos traz um entendimento que, nos dias de hoje, na atualidade de hoje, poucas pessoas querem meditar ou ler a palavra de Deus. Querem direção, querem milagre, querem resposta, mas não querem parar para ouvir a palavra de Deus ou ler a palavra de Deus, que ela é a resposta de cada oração. Querem ser abençoado, mas não querem se relacionar com o abençoador. Querem receber uma direção de Deus, mas não querem parar para ouvir a voz dele. Preferem terceirizar, preferem ir ao culto e ouvir um profeta, mas não meditar na palavra de Deus é também como se cometêssemos um suicídio espiritual. Estamos morrendo, estamos nos matando espiritualmente, porque não nos fortalecemos, porque não nos edificamos, porque não valorizamos a nossa vida espiritual. Por isso hoje eu quero te convidar a tirar alguns minutos e ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, pedir que Deus fale com você, pedir que Deus te direcione. Estar na palavra de Deus é permitir que a sua voz, que a voz do Senhor ecoe em nosso coração, nos direcione, nos ensine, nos corrija e nos mostre como devemos nos conduzir. Quem medita na palavra de Deus e quem se fortalece dificilmente é enganado, dificilmente é levado por doutrinas enganosas, dificilmente cai por qualquer dificuldade, mas ele permanece firme, porque conhece o Deus a quem ele serve. Isso é a fortaleza do cristão. Hoje, nos últimos dias, nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão tão longe de Deus e tão longe da palavra de Deus. As igrejas estão, muitas das vezes, vazias espiritualmente. As pessoas vão ao templo, vão ouvir a pregação,
Mas isso não se resume em só ouvir sermões preparados. Nós precisamos também meditar na palavra de Deus. Precisamos também ouvir a palavra de Deus na nossa casa, lendo-a, meditando-a, porque assim o Senhor vai nos edificando, o Senhor vai nos fortalecendo, o Senhor vai trazendo sobre nós ânimo, direção, luz para o nosso caminho. Por isso precisamos fazer da palavra de Deus essa bússola. Quando Lucas diz felizes são aqueles que ouvem a palavra e lhes obedecem, ele está dizendo que quem obedece a palavra de Deus vai alcançar a felicidade. O Senhor vai o direcionar à sua autorrealização por intermédio da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos fazer da palavra de Deus o nosso travesseiro, o nosso fundamento, o nosso manual. Por isso que quando nós temos a Bíblia, mas não a conhecemos, quando nós temos a palavra de Deus, mas abrimos somente no culto, ou tem pessoas que hoje em dia nem levam mais a Bíblia para o culto, temos a palavra de Deus, mas deixamos na cabeceira, na estante, e não meditamos naquilo que é fundamental para nós. Nós precisamos conhecer a nossa Bíblia, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos nos fundamentar na palavra de Deus, porque senão nós certamente morreremos, certamente cairemos, porque estamos fracos, estamos anêmicos. Quando você deixa de se alimentar fisicamente, quando você deixa de comer os seus alimentos diários, você começa a ficar debilitado, você começa a ter anemia, começa a ter desidratação, começa a ter vários problemas de saúde por não se alimentar. E assim também é no mundo espiritual. Quando nós não se alimentamos da palavra de Deus, se tornamos fracos, se tornamos anêmicos, e estamos morrendo, porque estamos longe do alimento para a nossa espiritualidade, do alimento que fundamenta os nossos pés e que nos faz permanecer convictos. Então, conheça a palavra de Deus, leia a sua Bíblia, medite, tire aí 15 minutos do seu dia e medite na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus como base, como bússola, como fundamento. Conheça. E Deus vai te abençoar. Eu quero orar com você. Quero orar para que nós tenhamos sede de buscar a Deus, sede de ler a palavra de Deus, para que nós tenhamos desejos de meditarmos na palavra, que nós tenhamos desejo de estarmos diante de Deus, buscando Ele, ouvindo Ele, sendo direcionado por Ele. Tem pessoas aqui que Deus quer muito te direcionar. Tem pessoas que estão aqui que Deus quer muito tirar você desse loop que você está vivendo, dessa mesmice, desse sofrimento, mas Ele só vai fazer isso por intermédio da sua palavra. Ele só vai te direcionar quando você aplicar o seu coração e meditar na palavra de Deus. É o que Ele disse para Josué: se você meditar de dia e de noite na minha palavra, nos meus mandamentos, você será bem-sucedido. Eu farei prosperar, eu farei multiplicar, eu abençoarei a sua vida. Quando nós temos prazer em meditar na palavra de Deus, nós somos como árvore plantada próxima a ribeiros, que permite com que as nossas folhas fiquem verdes e que nós façamos prosperar. Então, saia desse costume, medite na palavra de Deus. Ela é o segredo, ela é o fundamento, ela é a direção. Tem muitas pessoas que não são cristãs, mas meditam na palavra.
Tem muitas pessoas que não frequentam templos religiosos, mas fazem da palavra de Deus luz e bússola para o seu caminho, porque existe palavras de sabedoria aqui, que os sábios, que os entendidos, que muitos empresários e empreendedores aplicam sobre a sua vida. Então, o segredo está em quão disposto eu estou em aprender da palavra e aplicar ela sobre a minha vida. E assim, Deus vai te abençoar, Deus vai te direcionar e Deus vai arrancar você dessa mesmice, desse momento repetitivo, desse loop, que você não consegue ver milagre, que você não consegue ver saída. Leia a palavra. E a palavra de Deus vai ser clareza para você. Eu quero orar com você. Senhor, nessa manhã, está aqui os meus irmãos que ouviram, que meditaram, que também, Senhor, compartilharam desse devocional conosco. A sua palavra diz que felizes são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e obedecem. Nós acreditamos que a sua palavra é fonte de vida, é fundamento para nós. A sua palavra é a base para podermos avançar, viver e experimentar a sua vontade. Eu quero pedir pela vida dos meus irmãos, Senhor. Eu quero pedir que a sua palavra entre sobre o seu coração, que o Senhor possa causar em nós desejo de meditar, de ler, de estudar a sua palavra, desejo, Senhor, de permanecer na sua palavra e aplicar ela sobre as nossas vidas, que nós possamos, Senhor, vivenciar isso e que a sua palavra, que a sua verdade possa queimar em nossos corações, que nós possamos ter, ó Pai, o entendimento de quando o Senhor fala conosco. Que não possamos ser levados por ventos, por doutrinas enganosas. Que nós não possamos ser enganados, ó Pai, mas que a sua palavra seja o fundamento e a base que sustenta a nossa vida. É o que nós pedimos, declaramos e profetizamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Tire alguns minutos. Medite na palavra de Deus. Hoje, dia 14 de maio, e o nosso texto bíblico para fazermos a leitura, para meditarmos, para aplicarmos na nossa vida, está em 1 Crônicas, capítulo 17, 18 e 19. 1 Crônicas, capítulo 17, 18 e 19. Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe mais uma live que você está conosco, que o Espírito Santo de Deus guie o seu coração e acenda a chama sobre você de uma forma poderosa. Então, eu te desafio a ler a Bíblia e hoje nós estamos fazendo a leitura de 1 Crônicas, no capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19. Serão 3 capítulos. Leia conosco, medite na palavra de Deus e eu tenho certeza que Ele vai te direcionar. Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus nos permitir.